motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez, falando aquilo que o Senhor Jesus colocou em meu coração. E eu gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 20. O tema será: seja constante. Repita comigo nesta noite: seja constante. Seja constante. Está muito fraquinho. Vamos lá, de novo. Seja constante. Seja constante. Amém. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Diz assim: Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então, antes de adentrar dentro deste texto, eu gostaria de colocar aqui para a igreja e falar sobre constante. O que significa ser constante? Constante é algo que não muda. Constante é algo inalterável. É algo fixo. Isso significa constante. Mas por quê? O que tem a ver, Alessandra, essa palavra constante com o que você acabou de ler agora? Já vou chegar lá. É porque constante também tem a ver com intimidade. Como que nós iremos ser fixo? Como que nós iremos ser imutáveis? Como que nós seremos inalteráveis se nós não conhecemos algo? Para nós sermos fixo, para nós sermos constantes, nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter intimidade. E no decorrer dessa mensagem, nós vamos perceber que quando nós temos informação, que informação não significa conhecer. Quando você conhece, não significa, quando você tem informação, não significa que você conhece. E eu gostaria muito que os instrumentistas, por favor, me ajudassem. Então, para nós continuarmos sendo constantes, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos conhecer. Porque quando nós conhecemos, nós sabemos o que aquela pessoa é capaz. Quando nós conhecemos, nós sabemos a quem nós estamos servindo. Quando nós conhecemos, nós temos intimidade o suficiente para saber que haja o que houver, aconteça o que houver, mas Ele continuará sendo Deus na sua vida. Foi o que aconteceu com Elias. Elias perguntou naquele momento para aquele povo: por quê? Por que vocês estão duvidando? Por que vocês pensam se Deus faz ou se Deus não faz? Ué, é simples de resolver isso. Se for Deus, segue Deus. Se for Baal, segue Baal. E o povo, fechou. Nada falou. E aí, obviamente, o inconstante é o contrário disso. Aquilo que não é certo, aquilo que é mutável, aquilo que é variável. E o que mais acontece nessa geração de hoje é sobre a parte de ser inconstante. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Hoje, eu vou estudar isso. Começa um curso e para pela metade. Não, desisti, não vou mais. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu não estou mais. Hoje eu estou aqui adorando, estou enaltecendo, estou me derramando diante do Senhor Jesus, mas a semana que vem eu não estou mais. Então isso é ser inconstante.
inconstante. É ser inconstante na presença do Senhor. E nós precisamos urgentemente, igreja, urgentemente começar uma jornada de constância. Começar uma jornada de ser constante na presença do Senhor. É lindo, é maravilhoso ver vocês adorando ao Senhor. Nossa, é magnífico quando vem aqueles monte de jovem aqui na frente e se derrama diante do Senhor e as lágrimas começam a descer. É uma maravilha. Mas isso não pode somente acontecer aqui. É necessário que aconteça lá fora. É necessário que exista uma constância. Precisamos ser constantes na presença do Senhor. Não é hoje estar aqui, ser cheio, buscar, adorar, enaltecer e amanhã não está mais. Ai, eu não quero. Nós só fazemos isso quando nós não conhecemos, quando nós não temos intimidade. Porque eu nunca vi um homem que tem intimidade com Deus desistir dele. Ah, mas eu nunca vi. Meu amado, aquele que conhece, aquele que tem intimidade, aquele que serve não somente por ouvir, mas serve porque conhece, jamais irá deixar de servir. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele transforma. O nosso Deus, Ele liberta. O nosso Deus, Ele muda situações. E constância não tem nada a ver com ser perfeito. Ah, irmã Alessandra, você está querendo dizer o quê? Que eu preciso ser perfeito o tempo todo? Não. Eu estou dizendo que constância precisa ter intimidade. Eu estou querendo dizer que você precisa ter conhecimento. Eu estou querendo dizer que você precisa servir a Deus, não porque alguém falou, não porque foi dito aqui nesta noite, né? Se eu não me engano foi Pablo que disse que não está aqui, ou ele falou sobre oferta, mas não estar aqui somente porque hoje é culto de jovens, ou porque a mãe falou, vai lá menino, você tem que estar lá na igreja, e vai puxando o menino, não, você tem, não. É estar na igreja porque você tem intimidade, porque você tem desejo de adorar e porque você conhece, você sabe que sem Ele não dá para continuar. Como o Pablo citou aqui muito bem, às vezes nós ficamos até, é constrangedor o amor do Senhor Jesus por nós. E é essa percepção que nós temos quando nós temos intimidade com o nosso Senhor Jesus. O desafio não é começar queimando, e sim terminar queimando. O desafio não é aqui esta igreja está pulando, sabe? Está ali, aquela coisa toda, virando cambalhota e correndo dentro da igreja. Não. O desafio aqui nos dias de hoje é terminar queimando, é ser uma chama que não para de queimar, uma chama que não para de arder. Ministério de Louvor já vai ficando assim ligado. É uma chama, sabe, que não para de queimar, é algo que vai queimando, que vai queimando, que vai queimando, que você sabe que em outro lugar não tem prazer a não ser na presença do Senhor Jesus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17 diz: nos dias que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha que maravilha. A palavra de Deus diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele tinha as mesmas dificuldades que nós temos. Elias comia, Elias dormia, Elias tinha desafios, ele tinha problemas. E olha o poder da oração de Elias.
O mesmo poder da oração de Elias é o mesmo poder das nossas orações de hoje. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é imutável. Ninguém muda o nosso Deus. Ele é o mesmo no tempo de Elias e continua sendo o mesmo hoje. Então, assim como teve esse grande poder, a oração de Elias, a Bíblia relata, afirma que ele era um homem como nós. Então, o que será para Deus o meu problema, o seu problema? Elias teve muitos desafios. Em 1 Reis, capítulo 16, vamos lá. 16, versículo 30. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, e diz assim, 30 ao 32. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Pensa num homem inconstante. Pensa numa pessoa inconstante. Era o rei Acabe. Ele dizia adorar o rei de Israel, mas depois ele estava lá adorando Baal. Depois ele estava adorando o rei de Israel, ele falava do rei de Israel, mas depois estava ele lá novamente adorando a Baal, adorando outros deuses, adorando aquilo que o nosso Deus de Israel nunca nos ensinou a adorar. Era mal aquilo aos olhos do Senhor Jesus. No capítulo 18, versículo 20, diz assim: Então Acabe convocou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O problema da indecisão é muito antigo. A Bíblia nos afirma que o homem de coração indeciso é inconstante em todos os caminhos. Se você é indeciso, se você é inconstante, você é indeciso. Você não sabe a quem quer servir. Se você é indeciso, não será indeciso somente na sua vida espiritual, mas a palavra de Deus diz que se você é indeciso, se o seu coração é indeciso, será isso em todas as suas áreas. E precisamos trabalhar isso em nossas vidas. Precisamos adquirir intimidade para que possamos ser mais decisivos. Ter informações não significa conhecer. Quer ver? Eu gostaria de chamar a filha da Alessandra Prado aqui, por favor. Vou só fazer um exemplo aqui para vocês, tá? E gostaria de chamar a Jaqueline. Jaqueline está por aí? Não? Desceu? Gitana, então. Gitana, vem cá, fazendo um favor. Vamos aqui dar um exemplo sobre a questão de ouvir, de ter informação e conhecer. Você saberia me descrever quem é a Alessandra? Pode tirar a máscara. Depende de qual. Eu. Você saberia me descrever? Ah, a Alessandra é isso, a Alessandra é assim. Você saberia? Não. Mas você já ouviu falar de mim? Já. Gitana, você saberia falar sobre eu, Alessandra? Sim. Quem sou eu? A Alessandra é irmã do Anderson. É evangelista Alessandra, é uma pessoa super simpática, é líder de jovens e adolescentes lá de Rio Marinho, sempre tem um sorriso no rosto, adora conversar. Posso continuar?
Tá bom, obrigada, gente. Pode sentar. Isso tem informação. Agora eu lembrei o nome dela. É Lidiane, não é? A Lidiane, que eu conheci desse tamanho, que agora já está desse tamanho. Como essas crianças cresceram, gente. Ela já ouviu falar sobre mim. Mas ela não tem intimidade, ela não conhece. Gitana já tem intimidade. Então tá vendo o que é intimidade, o que é ouvir falar? Muitas das vezes nós servimos por ouvir falar. Não é quem sabe sobre mim, mas sim quem passa tempo comigo. Não é o que você sabe sobre Jesus, mas sim a quantidade de tempo que você passa com Ele. Porque ficar só na informação, se eu posso ter intimidade? Por que eu vou ficar só falando, nossa, quando o meu avô era vivo, aconteceu isso, o meu avô orou e aconteceu aquilo. Por quê? Por que isso não pode acontecer comigo? Por que eu não posso falar aquilo que o Senhor fez quando eu orei? Aquilo que o Senhor fez quando eu louvei? Aquilo que o Senhor fez quando eu coloquei os meus joelhos no chão? Por que eu vou ficar só nas informações, sendo que eu tenho acesso direto ao Pai? Nós precisamos querer, desejar conhecer mais o nosso Mestre. E como é que nós fazemos isso? Você já sabe. Oração, jejum, palavra, comunhão. É assim que nós passamos a ter mais intimidade. Voltando para Elias, capítulo 18, versículo 30. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Restaurou. O que é restaurar? Restaurar é pôr em um bom estado, é reparar, é recuperar, é consertar. Eu não sei como está o seu altar aqui nesta noite, mas o Senhor Jesus nos fala nesta noite que para sermos constantes, precisamos de intimidade, mas que antes de ter intimidade é necessário que nós venhamos restaurar o nosso altar. É necessário que venhamos colocar em ordem. É necessário que venhamos consertar. No versículo 33 fala sobre a organização. As coisas do Senhor Jesus é algo muito organizado. Inclusive quero aproveitar e parabenizar essa igreja pela organização dessa igreja. Gente, que coisa linda. Amei aqui sobre o projeto de missões. Maravilhoso. Então é isso. As coisas do Senhor, ela precisa ser organizada. Não dá para fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito. Não dá para servirmos ao Senhor Jesus de qualquer forma. E no versículo 33, então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. Ou seja, se ele falou a segunda vez, então a primeira já tinha ido. E o fizeram-se segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez. E continuarmos lendo, de maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar o teu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto
a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rio. Ou seja, não é começar queimando, mas terminar queimando. Ou seja, ali Elias não começou, vamos colocar aqui fogo, porque o povo de Baal estava lá clamando, mas nada aconteceu. Elias até zombou deles. E aí quando chegou a hora de Elias foi lá, organizou todo o altar, preparou todo o altar. Foi lá ainda, jogou 3 vezes ainda a água ainda. E jogou a água e depois disso tudo ele foi lá e colocou fogo. E aquele fogo foi lambeu todo o altar. Ou seja, não é começar queimando, mas terminar queimando. A parábola das 10 virgens, elas nos dá assim vários exemplos. E sobre essa questão, as imprudentes, elas começaram queimando. Mas como assim, irmã Alessandra? Começaram queimando. Estava lá as 10 virgens e todas elas estavam com lâmpadas, todas elas estavam queimando. Porém, o que aconteceu? Umas se apagaram, as outras não se apagaram. Umas tinham azeite sobrando, a outras não tinha azeite sobrando. Aí o que aconteceu? As imprudentes foram lá e pediram. As outras que estavam com azeite pedindo um pouco. Qual foi a resposta delas? Não. Vai comprar. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que azeite, não tem como dar azeite, não tem como você ficar, não adianta você ficar de quem está cheio de azeite. Azeite é particularidade, azeite é você que tem que ir comprar. Eu não posso buscar por você, eu não posso jejuar por você, é você que precisa ter acesso, é você que precisa pagar o preço para que você seja cheio de azeite. Mas por que você está jejuando, Bibi? Você vai fazer alguma prova? Bruno, mas por que você está orando? Você vai fazer alguma entrevista de emprego? Não, nós precisamos orar constantemente para que nós possamos ter azeite, 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 azeite transbordando para que quando o noivo chegar, nós temos azeite em estoque, nós temos azeite para adorar, para bendizer o nome do Senhor e não ter somente azeite só quando nós precisamos. Só quando necessitamos de algo, mas precisamos orar constantemente, precisamos ler a palavra constantemente, precisamos buscar constantemente para que possamos ser cheios, cheios, cheios de azeite. E azeite, meu querido, é só você que pode comprar. Às vezes, falamos, eu vou trocar de igreja. Meu amigo, você só vai trocar de candeia, porque o azeite é somente você que pode comprar. Mas eu estou cansado, eu não quero mais. Meu irmão, é apenas candeia. Ministério é apenas candeia. Mas o azeite, somos nós que precisamos ser cheios, somos nós que precisamos buscar, somos nós que precisamos fazer a diferença, somos nós que precisamos. Se ele não vai, eu vou. Se ele não faz, eu faço. Se ele não adora, eu adoro. Se ninguém está glorificando, eu vou glorificar. Se ninguém busca, eu busco. Porque o Senhor Jesus, por causa de um homem, ele move o mundo inteiro. Assim é dentro da igreja do Senhor. Se existe um adorador verdadeiro, o Senhor Jesus, ele derrama a sua glória. O Senhor Jesus, ele batiza. O Senhor Jesus, ele cura. O Senhor Jesus, ele liberta por causa de um adorador. As
As imprudentes começaram queimando e terminaram apagados, porque não é começar queimando, mas ser fiel até o fim. Ministério de Louvor pode se preparar, que eu já vou concluir. Conclusão, Apocalipse 3, 21 diz: olha o que o Senhor nos diz para aqueles que continuar constante na presença do Senhor. Ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O amor do Senhor Jesus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que ele se fez homem para que pudesse nos conhecer melhor. Ele se fez homem para que pudesse conhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações, por um amor incondicional por mim e por você.